Aloha, aqui é Cadinho. Aqui é baixinha. Esse é mais um episódio do Casal Nota 10 e nesse episódio nós vamos falar sobre Ciúmes. ciúmes. Olha que dava mais uma música, hein? É. Dos anos 80, cara. Toda vez que a gente fala de um tema eu lembro dos anos 80. Então, olha, se você tem ciúme, sente ciúme, já sentiu ciúme, acha que ainda vai sentir ciúme do seu parceiro ou da sua parceira, cara, vem com a gente nesse episódio, que a gente vai te contar como foi com a gente, como está sendo e como a gente quer que seja no futuro. Valeu? Vamos lá. Muito bem, baixinha. Olha só, ciúme é um negócio que já apurrinhou muito a nossa vida, hein? Muito, muito mesmo. Muito. Mas eu não sentia muito ciúme. Isso. E isso que me deixava Isso te dava preocupada. mais ciúme. Olha só que coisa interessante que você falou agora. O fato do parceiro não sentir ciúme te deixa ainda mais ciumenta. Sim. Que loucura essa parada. E tá bom, mas você era. Não, cara, é difícil. De novo, eu não sei Sim. qual a medida dessa parada, mas você era muito ciumenta. Muito, muito. Era uma coisa assim até doentia, né? Uma compulsão, né? E então o fato de você não sentir ciúme, e aí eu falava assim, pô, mas como é possível isso? Não, assim, então como é que pode? Se ele gosta de mim, como é que pode ele não sentir ciúme, né? Então, eu acho que isso me deixava mais preocupada, né? Enfim. Se não sente ciúme, não me ama. As É pessoas têm isso, isso. né? Se você ama, você É sente ciúme. E eu, não- isso. e eu tá, mas aqui, porque depende do grau. Eu acho, tá, vou dizer aqui que eu acho que a gente sempre tem de fato, se a gente ama, tá, até eu acho que é verdade essa afirmação. Se a gente ama, a gente sente algum tipo de ciúme. Aham. Mas a questão é qual é o grau dessa parada, porque tem um determinado momento que fica, como você usou o termo doentio, Doentio, que isso. mais atrapalha a relação do que ajuda, pô. Isso. E a gente tinha isso, eu acho que nesse nível tóxico, vamos dizer assim, nesse nível tóxico. Vamos colocar aqui um de para ajudar, né? Vamos imaginar que seja que tivesse uma graduação. E no namoro, deixa eu contar para você uma coisa então aqui, que uma revelação. Eu sentia, talvez eu não demonstrasse. E eu acho que eu não demonstrava, ou você não percebia, porque o teu era tão exacerbado que você, tipo, não me dava nem tempo saca? Como é que as pessoas falam? Você me Sufocava. sufocava, essa é a palavra. Mas vamos falar então de uma graduação, porque assim a gente consegue, na nossa jornada, falar se ele foi subindo, aumentando e em que momentos, porque isso eu acho que pode ajudar ao ouvinte que está aqui tomando esse café com a gente hoje, nesse episódio do Casal Nota 10, a tentar entender em que nível que ele está e o que ele pode fazer, se alguma das coisas que a gente fez na nossa vida podem ajudar a ele sair do nível tóxico, caso esteja no nível tóxico, tá? Então tá, eu acho que no início, pô, tu era 10. Porque vamos de 0 a 10, porque senão era mais. Isso. Mas de 0 a 10 eu acho que você era nível 10. E eu arrisco dizer, porque eu não tenho memória exatamente para lembrar o que me motivou. No episódio passado você falou que todas as vezes fui eu que separei, né? Isso. Na época de namoro. É. Que, pô, o principal motivo era o fato de você estar me sufocando com ciúme. E aí eu separava. Tudo bem que a gente acabava voltando, mas era assim, cara, me dá um. E a gente ficava. Isso você lembrou, né? A gente ficava mais ou menos uma semana e tal. O máximo foi 2 meses naquela última vez. Não mais que isso. Mas é assim, tipo, era uma semana de tentativa de descanso. Só tentativa também. Porque você me procurava? Eu já não me lembro. Na época que a gente tava. Procurava. Procurava, né? Procurava. Aí eram aqueles telefonemas intermináveis. Exatamente. Ou seja, não funcionava. Mesmo quando você parava, você ainda. E aí quando eu me afastava, aí eu dava um tempo de verdade, aí pronto. Aí você sentia falta e pedia pra voltar. Então, exato. Então, assim, ou seja, eu te amava, sempre te amei, né?
porque fala passado, né? Eu sempre te amei, desde aquela época, mas mais do que isso, a gente era apaixonados, né? E aí quem tá ouvindo agora vai falar assim, mas você não é mais apaixonado? Ó, a gente vai falar sobre isso. Paixão, depois de um tempo, ela vai e volta, mas o amor fica. Isso. Então, eu era apaixonado e eu acho que já te amava, mas você me sufocava. Então eu precisava daquele espaço, daquele tempo, de uma semana, ou sei lá de quanto, mas eu sentia falta, porque eu te amava. Sim. Só que aquela questão, isso é o que eu acho que faz com que muitos relacionamentos também, eles se mantenham, apesar de tóxicos. Sabe? Todo mundo olha e fala assim, cara, por que você não desfaz essa relação, que esse negócio tá tóxico? Porque a pessoa ama, então tem um sentimento ali muito forte, mas ela não consegue lidar com aquele elemento que gera o problema no relacionamento, ou com os elementos, né? São vários, a gente vai tocar em muitos aqui nos episódios de Casal Nota 10. Mas então, beleza, você tinha no nível 10, a gente pode aqui acreditar o fato da gente ter separado dezenas de vezes na época de namoro por causa do seu ciúme. Mas e em que momento você... Primeiro é o seguinte, por que você acha... eu queria te ouvir isso. Por que você acha que a gente sente ciúme? Por que você sentia ciúme? Tá, naquela época do nível 10, por que você sentia ciúme? Então, primeiro que você era mais novo que eu. Interessante. Né? Interessante. Ainda sou, né? Ainda é. Isso. A gente não pode mudar. Sempre serei. A gente não pode mudar. O fato de que você realmente não demonstrava, né? Isso me deixava mais insegura, né? Legal. Que mais? É difícil lembrar, gente, porque tem muito tempo. Mas esse ponto é importante, porque se o ouvinte agora, se ele é o lado que tem menos ciúme, ou pouco ou nada, ou tá próximo de zero, demonstra um pouquinho de ciúme aí que consequentemente vai equilibrar a balança. O seu parceiro ou sua parceira vai diminuir um pouco, vai se sentir mais seguro. Olha só, uma bobeirinha, hein? Uma bobeirinha, mas isso aí deve funcionar. Eu não experimentei na época, porque eu não sabia. A gente tem consciência disso, teve consciência disso mais adiante. Mas vai lá, dois motivos, né? Minha idade, ser mais novo, isso não dá para mudar. Isso. Ok? Segunda coisa, eu não demonstrava ciúme. Isso. E que mais? Então, foi a época que você tinha uma equipe de som, então que você estava sempre em festas, né? Os ambientes que eu frequentava, o trabalho de uma forma geral, porque aquilo era um trabalho, diversão e trabalho, né? Isso, exatamente. A equipe de som. E aí eu estava em festas. Sim. Literalmente, mas eu estava trabalhando, Eu sei disso, mas estava em festa. Em festa tem gente que bebe, né? Que quer se divertir, que está buscando parceiros e parceiras e tal. Isso. Tá bom, isso também na época não dava muito para mudar. Tipo, eu não podia encerrar a equipe de som por causa disso, né? Isso. Mas eu acho que o meu ciúme sempre foi assim, meio que descontrolado mesmo, né? Assim, uma coisa que não... Eu não conseguia controlar de verdade, eu não conseguia controlar. Eu gostava muito, então eu achava que era como se fosse posse de verdade, né? Porque eu acho o ciúme eu acho que tem essa parada, porque não é... Tudo bem que a maturidade, o relacionamento, e a gente vai contar aqui nesse episódio como aconteceu pra gente, mas eu acho que não adianta falar pra pessoa controle o seu ciúme. Porque não é algo controlável, é algo mais forte. Exatamente. Eu acho que é como... E aí eu vou tocar aqui numa palavra para ver se você me confirma. É como uma compulsão. Sim. Não é lógico. Não é racional. É como ilógico, por exemplo, uma fobia. O cara tem medo de, sei lá, de lagartixa ou de elevador. Isso. E todo mundo sabe, o troço é seguro pra caramba, mas tem medo e ele não consegue explicar. Ele é uma pessoa que tem... racionalmente ele sabe que aquilo ali é perigoso, mas ainda assim ele sente medo. É que não é perigoso, mas ainda assim ele sente medo. Então não adianta falar. Então eu sabia que eu tinha ciência que era ruim pro nosso relacionamento, mas eu não conseguia controlar.
Era mais forte que você. Exatamente, independe, né? Mas olha só, eu sei que não dá pra gente tocar nesse assunto, nesse episódio, eu não sei nem se um dia a gente vai conseguir tocar nesse assunto aqui no Casal Nota 10, mas quando eu falei a palavra compulsão, é porque eu e você sabemos que essa questão é uma questão muito forte na sua vida, que derivou em outros problemas que a gente teve que superar na nossa vida e mais adiante, quem sabe um dia a gente conversa aqui no Casal Nota 10 sobre isso, mas então se existia essa questão quase que patológica, né? Olha, peraí. Isso porque não existia na época celular, né? Isso, então você conseguia sair tranquilo. Exato. Eu não ficava te perturbando, porque hoje em dia, esse ciúme doentio, as pessoas ficam ligando onde é que você está, com quem você está. As pessoas estão conectadas. O tempo todo, né? Então, assim, hoje, eu acho que hoje seria bem pior, né? Hoje deve ser pior para a pior, pessoa né? que... Porque você consegue saber onde a pessoa tá, Exatamente. Você consegue seguir, enfim. Literalmente. Você consegue vigiar o tempo inteiro. Vigiar o tempo todo, exatamente. E ao mesmo tempo que tem mais motivos para ciúme. Por exemplo, as redes sociais. Isso, né? as fotos. Uma coisa importante. Na época, olha só como é que era nível 10 mesmo. Na época de namoro, você não sentia só ciúmes de potenciais ameaças femininas. Não. Amigos, isso. eu tinha grandes amigos que você sentia ciúme. Eu queria o tempo todo pra mim. Eu queria atenção total. Total pra mim, entendeu? Eu não queria ter que dividir você com ninguém mesmo. Aí hoje você divide? Topa? Tem que dividir você com meu filho também, nosso filho. Legal. Com meus amigos, meu trabalho e tudo mais. Hoje eu já superei muita coisa, né? Beleza, né? Então hoje está em outro grau, né? Naquele nível ainda 10. Bem, né? Pô, a gente tem que evoluir. Provavelmente a gente não estaria mais juntos, meu amor, né? Isso. Porque realmente é tóxico, Pô, mas a gente conhece casais, que todo mundo conhece alguém que sofre casais dos dois lados. Muito próximos que até hoje vivem essa situação. Agora olha só que coisa que me passou pela cabeça agora. Sempre alguém tá no nível muito mais elevado do que o outro, ou você acredita... Eu não me lembro de ter conhecido casais onde estavam equilibrados, tipo assim, os dois são nível 5. Não. Sempre alguém tá mais ou muito mais, né? Exatamente. Para gerar crises no relacionamento, tem alguém, um lado, que tem muito mais ciúme do que o outro. Exatamente. O desequilíbrio mesmo, né? É um desequilíbrio. Ou seja, já entendemos aqui que se você ama, você sente algum ciúme, tá? Sim. Mas, pô, é aquele ciúme maduro, né? Vamos dizer aqui, um ciúme maduro, aquele ciúme que, pô, legal, tá tranquilo, eu entendo que, sei lá, hoje você se emperequetou mais, tá mais bonitinha e tal, e aí eventualmente vai chamar mais atenção, e aí alguém vai olhar, e aí você sentiu ciúme. Mas por a maturidade, ela compensa, fala assim, puta, e daí, né? Ela tá comigo, nós estamos casados e somos felizes, ou somos namorados, né, e tal. É porque essa maturidade não veio na época do namoro ainda. E na verdade também, eu acho que a gente sempre, de verdade, a gente sempre se respeitou, né? Eu acho que você amadureceu, assim, muito rápido, né? Eu já te conheci, então, com 13 anos, né? Quando a gente começou a namorar, você já era muito maduro. Eu fui bem precoce. Isso. Né? Mas eu te dava, olha só, que uma coisa que você não falou aí nos elementos que te geravam muito mais ciúme, né? Porque a gente ainda vai falar de como tá agora. Mas que era nível 10, você não falou que eu dava motivo. Eu dava motivo. Ih, silêncio no tribunal. E agora eu te dava motivo? É difícil porque você era muito jovem, Ricardo. Nós éramos muito jovens. Tá bom, mas eu dava motivo? Então, era pegador, galinha? Não era de ficar paquerando na minha frente, né? O que os garotos faziam, né? Não, de verdade, não era.
Não, e eu acho que nem quando não estava na sua frente. É porque eu não me lembro eu direito. Acho, né? Não sei. Não, é que eu não me lembro direito. Não, acho que, sei lá, uma coisa é você olhar alguém que você acha bonito, sabe? Mas de Outra verdade coisa você era abordar, bem tranquilo mesmo com relação a isso. Então, mas eu tô perguntando isso porque a gente tem várias combinações, existem várias combinações de casais. E agora mesmo, quem está tomando esse café com a gente aqui pode estar do lado que é o cara que não dá motivo, por exemplo, a mulher que não dá motivo, e o parceiro ou a parceira é altamente ciumenta. E aí essa pessoa está pensando agora, mas se eu não dou motivo, por que ela sente ciúme? Né? Então, eu acho que assim, a primeira sugestão é experimenta sentir um pouquinho, ou pelo menos demonstrar que você sente um pouquinho mais, para diminuir do lado de lá e melhorar essa balança, né? Ou seja, o equilíbrio, o que a gente está buscando é realmente um equilíbrio. Se tem um desequilíbrio, aumenta um pouquinho, sem exagerar, né? Também sem ser teatral, né? Porque assim, se você ama, você sente um pouquinho. Mais uma vez, estou insistindo com isso porque foi novidade para mim agora aqui, né? Porque eu não acreditava nessa frase. Mas aí depois eu olhei para mim, só porque a gente está conversando aqui, eu olhei para mim e falei assim, cara, eu sinto, né? Pô, tudo bem, é bem equilibrado, bem brando, nível brando. A gente vai chegar lá, eu vou te dizer qual é o nível hoje, tá? Você agora tá curiosa também, né? Eu tô. Mas a gente vai chegar aí. Mas o fato é que precisa realmente, eu acho que de um equilíbrio. Mas uma pessoa que tá nota 10, dificilmente você vai conseguir o equilíbrio. Mas você não vai conseguir equilíbrio. Eu acho que assim, você diminui um pouquinho do lado de lá, se você demonstrar um pouco mais, né? Porque já que você sente, então demonstre, né? Sente, então demonstra um pouquinho, porque a pessoa tá achando que você não sente nada, logo que você não a ama. Isso, segundo exatamente. Essa verdade que a gente acabou de definir aqui, né? Insegurança total. Então então eu não dava motivo. Eu não dava motivo, é verdade. Mas era suficiente. Assim, você também sempre foi de elogiar. Assim, tá bonita, você sempre foi de, né, tá cheirosa, gostei da roupa, sabe? Você sempre foi de falar algumas coisas. Você não era de realmente, assim, de brigar, verbalizar o que você... essa coisa do ciúme, né? Mas eu acho que eu era tão intensa com relação a isso que você também ficava cega para os meus elogios, para mim. Não, e até mesmo você ficar... eu posso sentir ciúme, mas eu não vou... eu sinto ciúme, mas não vou... não vou fazer a mesma coisa que ela faz comigo, a ponto de me sufocar? Exatamente. Então... Porque você sabia o quanto isso era ruim. Então... não é uma pesquisa fundamentada isso, mas nós tivemos com uma menina, recentemente, que a gente estava conversando, porque a gente estava falando sobre a nossa boda de prata do próximo ano, e aí ela citou que ela tem alguma coisa que ela participa lá, que ela lida com casais, tá? E casais que estão exatamente em crise. Acho que ela faz encontro de casais. E ela citou que a maior reclamação das mulheres, você falou essa parada aí, a maior reclamação das mulheres, olha só que loucura, eu não imaginava que essa fosse a maior, tá? Então assim, não é estatístico, não é fundamentado isso, mas pelo menos ela, como lida com casais em crise, ela não falou ciúme, ela falou que o homem não repara nela. Depois de um tempo, o homem passa a não reparar mais. Não repara a unha, não repara o cabelo, tarará. Mas eu não sei se eu posso fazer uma defesa aqui. Pode. A defesa é o seguinte, eu acho que essa parada é genética, cara. Porque assim, quando todo mundo começa a falar assim, os homens e tal, eles não reparam. Ele repara no início por conta da paixão, saca? Então existe um hiperfoco, né? Agora, depois no dia a dia, esses detalhes, homem nunca foi bom para detalhe, né? Mulher sempre foi muito boa para detalhe. Então tem uma questão genética, biológica da mulher que ela é muito melhor para detalhe. Então ela repara, aí ela quer que repare nela, tá? Então, nem sempre eu reparo, eu acho que até hoje, nem sempre eu reparo. E aí, eu tenho uma outra coisa que eu acho que acaba acontecendo. A mulher já vem, já acaba de fazer o cabelo, já aparece e fala, você não reparou? Você não me deu tempo de reparar, né?
Bom, mas esse era um elemento que você está me dizendo que eu reparava. Então, assim, nem isso adiantava, não reduzia o teu ciúme. Não. Não é? Beleza, então tá bom. Só que aí teve um momento que quem ouviu o episódio passado, teve um momento na nossa jornada, foi um momento que tudo ficou melhor. Foi depois de uma separação de 2 meses. Isso. Né? E quando a gente retomou... Isso, nós brigamos, foi uma das separações, então, eu acho que também por conta de ciúme. Isso. Então, mas a gente voltou de uma forma mais amadurecida, né? A gente conversou muito. Primeiro que eu não queria mais me separar, né? Eu não queria que você terminasse de novo comigo. Então eu falei, bom, eu que tenho que mudar, né? Vamos... Teve um evento aí, agora que eu me lembrei, ó. A gente voltando no tempo, e eu não sei se eu acho que fez de propósito, sim. Essa separação mais longa, tanto eu, tive alguém, não sei, namorei, eu dei algum pulinho aí, mas a gente não tava juntos. E você também. Só que você sabia exatamente os lugares que eu passava. E você fazia questão de ir com o cara exatamente para um lugar onde eu passava. E eu cheguei a ver vocês. Eu não sei o quanto isso influenciou, mas eu me lembro que gerou um impacto. Naturalmente gerou um impacto. E aí, meninas, eu não estou sugerindo que vocês façam isso, não. Tá? Por favor. Não faz, porque eu acho que também pode destruir de vez. Não, e até porque naquela época nós éramos muito jovens mesmo, entendeu? Então, foi namorinho bobo, assim, e na verdade eu tinha certeza que eu ia voltar pra você. Porque eu tinha... Então por que ficou com o cara? Amor, pra fazer ciúme. Putz, grila. Caralho, o que a gente descobre, hein? Olha o que a gente descobre. Aquela fase de, sei lá, 16 anos, 17, né? 16 anos, eu acho. Eu já tava com 16 anos, assim. Eu passei no Busum, mano. Eu passei de ônibus e vi vocês lá, sentadinho no banco da praça. Sacanagem. Mas... Fez ciúme. E aí eu não sei se a gente voltou logo em seguida ou se eu fiquei mais pé da vida, aí eu não me lembro, mas eu me lembro que marcou, foi uma imagem que marcou, me incomodou. Então tudo que gera emoção forte marca. Agora eu tô lembrando por que foi. Foi depois daquela Coca-Cola, da cena da Coca-Cola. Foi depois da cena da Coca-Cola. Então, se você não sabe a cena da Coca-Cola, assiste o episódio passado. Que foi uma cena bem marcante também na nossa vida. Na verdade, foi você que começou, tá? Então eu fiquei... Você que era mais novo que começou. Tá certo. Então eu fiquei com aquela menina e você ficou chateada aí você foi, enfim, tá bom. Isso. Ficou com um cara lá. E aí eu vi, tá bom, mas aí a gente ficou 2 meses separados e a gente voltou. Mas nessa que a gente voltou já começando a falar. Com planos para casar, e tarará. Foi que a gente juntou grana e tal. E tá, de novo, isso tá no episódio passado. Isso. Mas a partir daí, olha só, teu ciúme era 10. Depois, antes de casar, quando a gente voltou dessa última separação, foi para quanto teu nível de ciúme? Grau de ciúme, sei lá. Vamos colocar uns 5, cara. Que metade, isso? Caiu metade? Eu tudo acho isso? Que caiu sim, porque a gente passou a se ver todos os dias. Todos os dias. Então, mas aí é que tá. Foi porque acabou... Todos os dias até no período da noite, porque a gente estudava juntos. Importante isso. Então, mas você consegue responder se foi porque a gente tinha os planos, porque eu acho que isso é importante. Exatamente. É algo que a gente vai falar até também em episódios futuros. A questão de ter planos juntos e tal. Com certeza. Mas foi por isso ou foi porque a gente estudava e em lugares próximos, a gente tinha que se ver todos os dias. E aí isso aliviava, digamos, a sua compulsão por cadinho. Eu acho que de uma certa forma foi até sem... assim, foi normal. Acho que não... Acho que eu não forcei nada, não. Não estou dizendo que você forçou, mas olha só, se um dos elementos, se uma das coisas apesar no de teu que eu precisava mudar, né? Eu falei, bom, eu preciso mudar, porque senão ele vai terminar comigo de novo e eu não quero isso, né? Você tinha consciência disso? Tinha consciência que eu precisava mudar. Então, na verdade, eu acho que, gente, são muitos anos, tá? Mas eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente. Dessa vez, pela terceira, quarta vez aí que a gente voltou, que foi o que a gente ficou o tempo maior separado, uns 2 meses, né? Então,
eu acho que a gente já voltou de boa, né? Sem... Não, eu também acho, mas o que eu fico sempre pensando é o seguinte, pô, a galera que tá tomando café com a gente aqui, e vamos lá, vamos dizer lá, que é nível 10. Aí você acabou de falar, pô, a gente começou a se ver todos os dias e caiu para 5. Aí sabe o que a nível 10 vai dizer? Ou o nível 10 vai dizer pro parceiro? Olha só, quer acabar com o ciúme, vamos nos ver todos os dias. Saca? Mas eu não sei se foi só isso. Eu acho que foi um conjunto de coisas. Tá? Se ver todos os dias diminui, porque olha só, se você tem muito ciúme e acha que a pessoa vai estar com alguém, ou tá saindo com alguém, ou tá ligando com alguém, pra alguém, tá lidando com alguém, sei lá, do sexo oposto ou não, porque já que você sentia ciúme de amigos também, quando você se vê todo dia, essa ansiedade baixa. Porque você tá vendo a pessoa, você tá vendo todos os dias ali. Então, isso por si só eu acho que baixa mesmo. Mas tem que haver uma forma diferente da gente baixar de 10 para 5 sem precisar se ver todo dia, porque nem todo casal, na época de namoro, tudo bem, depois de casado sim, mas na época de namoro consegue se ver todo dia, pô. Não, então quer dizer que seu ciúme nunca vai baixar porque eu trabalho de, porra, sair de casa às 6 horas da manhã, chego 10 horas da noite, a gente só pode se ver no final de semana. E a gente vai ter ciúme a vida inteira por causa disso? Ou seja, nem vamos chegar a nos casar. Procede? Então, assim, não pode ser o remédio único. Assim, se ver com mais frequência, no nosso caso, por um acaso, foi todos os dias. Que a gente já se via final de semana. No momento que a gente começou a estudar juntos, próximos, você passava lá no Fuquinha para me levar, a gente se via de segunda a sexta. E também finais de semana. Agora, eu acho que só o fato de aumentar... Pô, mas hoje tem também as tecnologias que não tinha. Pô, se a gente pudesse, sei lá, usar um WhatsApp com vídeo lá, isso não ia aliviar ou não? Não é a mesma coisa. Quando a gente está apaixonado, a gente quer se ver, beijar, isso, né? Quer tocar, quer sentir. Mas de verdade, os planos que a gente começou a fazer, assim, tudo bem que a gente... sei lá, eu casei, a gente, sei lá, você tinha 23 anos, nós já começamos os planos com 18 anos, você tinha 18 anos, sei lá, eu tinha 20. Foi muito tempo juntando grana. Mas eu acho que isso de uma certa forma me ajudou, me deixou mais, tipo, baixou minha ansiedade, entendeu? Sim. Eu sabia que a gente tinha um projeto, falei, ele gosta de verdade de mim, ele pediu para voltar. E você se esforçava, pelo que você está falando, você se esforçava conscientemente. Uma vez que a gente já tinha, certamente a gente conversou sobre esse elemento. Sim, a gente conversou muito sobre isso, porque realmente isso estava acabando com o nosso relacionamento. Porque se eu continuasse, eu ia te perder de vez. E eu não queria isso. Ia mesmo, amor. Ia mesmo. Ia perder mesmo. Porque era insuportável. Era. Então eu sabia disso. E as coisas foram acontecendo naturalmente, porque eu fiquei, de verdade, quando a gente voltou, eu comecei você começou a fazer planos comigo e eu comecei a ficar mais tranquila. Bacana, então olha só. Então tem duas coisas aí agora que a gente sabe que ajudam. Planos em conjunto, né? Porque assim, o ciúme, embora a gente não tenha citado isso, também tem a ver com o medo de perder, logo por causa da possessão. Então, se você tem essa questão de querer possuir exclusividade daquilo, você tem medo de perder. Então, o aumento da frequência do contato físico, né, do contato presencial, tá? Eu vou usar presencial porque eu não sei se por WhatsApp funcionaria, que a gente não tinha. Mas o aumento da frequência do contato presencial diminui isso, porque a pessoa está mais próxima. A segunda coisa que diminui é ter planos juntos. E eu imagino que não seja só plano de casamento, tá? Mas de estar junto, porque casamento tipo é um contrato, tá? E aí para alguns é mais importante, para outros menos, e para alguns não é importante isso. Mas eu quero ter uma vida com essa pessoa. Eu quero que a minha vida seja ao lado dessa pessoa, né? Então, logo a gente faz projetos juntos. Isso baixa a ansiedade. Exatamente. Aí começou a equilibrar. E foi quando veio para 5. Isso. É legal. Então 5 é um excelente nível. Eu acho que porque eu não tô achando isso, porque eu não te perturbei mais, né? Eu tô aqui, gente. Então, mas mais uma vez, eu nunca dei motivo. Eu nunca dei motivo.
Agora, então tá bom, legal. Aí a gente casou e aí teve alguma fase diferente no casamento, onde algum evento, alguma coisa que tenha acontecido, se ela via, quer ver uma coisa que eu acho que você comentava comigo, aquele papo que a gente falou, acho que no trailer do Casal Nota 10, do Salão de Beleza, papos de Salão de Beleza. Quando você falava, porque no meu trabalho, às vezes eu tenho que viajar. E eu acho que não é só salão de beleza não, a família, às vezes, gente próxima. Até de brincadeira, eu tô brincando. Tô brincando. Aquela brincadeira mas é que eles ainda não sabem, o que nós não falamos. O papo assim, tá viajando? Foi pra onde? Você não foi junto não? Por que você não foi junto? Né? Do tipo, ensinando, cara, ele tá sozinho lá, naquela cidade, naquele país, ou sei lá onde, você tá aqui, você sabe mesmo o que ele tá fazendo? E o que aconteceu na tua cabeça quando falavam isso pra você? Cara, que falam até hoje, né? Eu ficava com muita raiva. Porque eu de verdade, eu acreditava que você, tipo, tava tranquilo lá, tava lá pra trabalhar. Enfim, olhar, passa uma mulher bonita, como você falou, homem bonito. A gente olha assim, né? Pô, bonito, mas não que você vá fazer alguma coisa de errado, entendeu? Porque você não tem como vigiar o olhar da pessoa o tempo todo, né? Então, assim, mas eu... mas tem mulher que vigia o olhar do homem direto. Pois é, eu sei direto. disso. Aliás, boa parte das mulheres. E talvez você ainda faça assim, isso. Eu Peraí, para nessa aí que essa eu quero ouvir. Talvez você ainda faça isso. Faz ou não faz? Não, faço não. Fiscaliza meu olhar, eu parei de usar óculos escuros, hein? Eu vou voltar a usar. De vez em quando. Na praia. Sabe por quê? E eu te digo por quê. Porque a mulher avista outra mulher bonita antes do homem. Verdade. Antes do homem. Aí verdade. fica fiscalizando para saber se ele vai olhar. Eu sei disso. É isso aí mesmo. Sabe, né? Então mesmo. Isso acontece até hoje, né? Vou voltar. Mas eu não Tira do meu armário lá meu óculos escuro que eu quero voltar a usar. Eu vou brigar com você por isso? Eu não vou, né? Não sei o que acha. Né? Tá muito. Então, mas isso é via de mão dupla. Mulher também olha, tá? Então, assim, uma coisa é olhar, outra coisa é eu quero pra mim. E não quero mais você, entendeu? É outra conversa. Então muda muito, beleza. Isso, de verdade, eu confiava em você e ponto. E quando as pessoas vinham falando, eu ficava com raiva de verdade, porque... Tipo, tá bom, pode pensar o que quiser, tem mas um ponto aqui legal. Eu falei de amigos, porque isso é uma discussão aí interessante. Nós não tocamos nesse assunto, mas amigos ou amigas do sexo oposto. Como é visto isso? Porque existe uma verdade aí no mundo que não existe amigo do mesmo sexo. Né? Perdão, do sexo oposto. Não existe amigo do sexo oposto. Que sempre há interesse. Eu sempre tive amigas e amigos, né? E como era a tua percepção? Isso te deixava mais ansiosa ou menos ansiosa? Eu não posso citar nomes aqui, mas enfim, você vai lembrar. Amigas me incomodavam assim. Aí dependendo da idade, sabe? Dependendo da idade. Mais velha, aí eu, já ficava mais tranquila, né? Legal. Sim, legal. de trabalho. No trabalho. No trabalho você faz amigos de ambos os sexos. Exatamente. É verdade. Eu me lembro de uma vez que alguém contou pra você, não importa quem, tá? Mas alguém contou pra você que me viu almoçando com uma funcionária. Foi. E, pô, tu ficou tensa. Aquela menina era bem bonita. Aquela menina era bem bonita. Então ela já chamava muita atenção. E me viu almoçando com uma funcionária. Eu me lembro que você ficou bem chateado. A gente já estava casados. Foi. A gente já estava casados. E aí... Mas você me contou. Não, eu sempre te contava. Sempre te contava, porque realmente eu não tinha nada. Eu saí pra almoçar com fulana de tal, porque eu preciso conversar com ela. E aí, olha que legal. Te incomodou mais o fato de eu ter ido almoçar com ela... ou te incomodou mais o fato de alguém ter visto? Exatamente, de alguém ter visto. Caraca, olha que loucura, gente. O ciúme é um troço complexo mesmo. É muito louco. Porque você não sabe o que se passa na cabeça dos outros, né? Aí fica, olha lá, sacana, tá traindo, lá, tá com outra, não sei o quê. Sabe, aquela, olha que otária. Boboca, otária, é isso, entendeu? Mas, então isso sempre me incomodou, porque assim, você sempre
sempre você me contou as coisas, né? Então isso me dava uma certa tranquilidade. E as viagens e tudo, cara, o que eu posso fazer? Ele precisa trabalhar, ele precisa viajar, vou ficar 24 horas grudada nele? Não, só me resta confiar. Ah, meu amor, mas antes de você baixar para 5, você não pensava assim. Não. Quando você era 10, você não conseguia pensar e racionalizar da forma que você está fazendo agora. Mas eu não queria te perturbar, né? Perturbar como eu perturbava antes, porque eu falei, porque se eu voltar a isso, aí eu te perco. Sim, né? sim. Tá, mas você amadureceu, o relacionamento amadureceu. Isso que a gente está contando aqui. A gente evoluiu. E eu acho que isso dá uma paz, né? Tá, então aí com o tempo, eu acho que assim, com o tempo... Dá uma paz assim, no relacionamento, enfim. Com o tempo, com ambos sem dar motivo, né? Eu acho que é um outro elemento, e aí precisa de tempo, maturidade mesmo, ou seja, então tem aqueles dois elementos, deixa eu recapitular aqui, olha. Então, agora são 3 coisas que eu acho que podem ajudar, que a gente está extraindo aqui do nosso relacionamento, que fez com que esse nível de ciúme baixasse e entrasse num nível equilibrado. Em harmonia. Em harmonia. Primeira coisa, aumentar a frequência dos encontros presenciais. Segundo, projetos juntos, ter projetos juntos, né? E terceiro, o tempo, a variável tempo. Contanto que essa variável tempo esteja em conjunto com o fato de nenhum dos dois dar motivo para ciúme. Isso. E aí você começa, mesmo que não seja de forma consciente, falar, putz, essa pessoa é minha, né? Ou seja, está comigo, ela não tem interesse fora do relacionamento. Então a variável tempo é importante, tudo bem. Então esses 3 juntos, olha só, poderosos esses fortes, 3 elementos que a gente está extraindo aqui da nossa vida, da nossa jornada como casal nota 10. E que eu acho que pode ser útil para quem está nos ouvindo. Mas, meu amor, olha só, pensa no seguinte, eu queria que você tentasse se lembrar, não sei se teve algum evento depois que você já tinha caído para 5. Tá bom, você ainda é 5? Ou já desceu mais? Então é difícil porque... Oscila. Você acha que esse termômetro é fixo? Depende do ambiente. Às vezes depende do ambiente. Você Quais os ambientes que te estressam mais? Festa. Fala aí, conta pra gente. Quais os ambientes que te deixam mais tensa e que eventualmente gerem mais ciúme? Mas eu acho que em qualquer uma festa, você ir na praia, né? Eu acho que são coisas. Mas é por isso que você não gosta de praia? Né? Não gosto mesmo, não. Não curto muito não, mas você vai. Não, então, eu vou à praia, mas não é por isso que você não gosta, né? Não. Eu perguntei então beleza. Então depende do ambiente. Assim, porque as mulheres estão com menos roupas. Exatamente. Claro. Legal, e naturalmente tende a eu olhar mais. Festa, né? Que você bebe, então... Aí fica mais soltinho. E as mulheres também, né? E as pessoas também, se abraça mais, exatamente, tal, fala mais perto. Isso aí. Legal, mas aí isso a gente não evita. Não. Festas, né? Não Até tem como porque controlar. Também. Ou você vai ficar dentro de casa, você não vai sair, vai sair com uma... Não, mas é o seguinte, até o relacionamento também com a amadurece, a gente não vai pra qualquer festa. Não. A gente não vai pra festa zoeira, bagunça. A gente sempre vai em ambientes controlados, com pessoas que a gente conhece. Na maioria das vezes são também casais já mais maduros. Isso é uma outra coisa que essa variável tempo te entrega. Que quanto mais tempo você fica junto, você atrai. mais a galera da zoeira começa a se afastar. Se afastam e você atrai. Eu esqueci de contar isso no episódio passado, né? Mas a gente teve isso na nossa jornada. Como a gente ficou muito tempo junto, a galera que era zoeira de bagunça tocava lá a campainha, gostavam de balada. Bora sair, bora pra bagunça. Vou ficar com a minha namorada, vou sair com a minha namorada. Isso. Aí o cara tenta 3, 4, 5, depois ele começa a se afastar e se afasta. E aí a gente começa a fazer uma amizade mais com a galerinha que também já está mais madura e tal, que também quer algum relacionamento sério. Isso é muito importante, de verdade. Você quer ver como... É um estágio, né? Você vê que é um mas outro estágio. Você quer ver, incomoda muitas mulheres quando o marido sai com um amigo que ou tá solteiro, ou é solteiro ou se divorciou, enfim.
incomoda, né? Se Quando o incomoda. amigo sai... então se eu sair com um amigo solteiro... As mulheres ficam incomodadas. Não, quando você ficam? fala as mulheres, você tá se incluindo, né? Você é mulher. Pô, não bota na conta dos outros. Então, corta Fica ou não isso daí. fica? Não. Corta isso daí. Não, mas fica ou não fica? Mas eu acho que as mulheres sentem, sim. Você junto, né? Não, engraçado. Você não sente tanto? Eu também não tenho quase amigo solteiro, eu tenho? Acho que tenho ou não? Então, Talvez mas poucos ou aí nenhum. que os que você tem eu conheço, que se separaram. A gente conhecia o Quando relacionamento anterior e normalmente não fica muito tempo nessa entre safra. Não. Logo arruma alguém tipo, sério. quando acontece isso assim, final de ano, vamos bater um papo aqui, pô, tô precisando de um conselho, vamos tomar uma cervejinha, alguma coisa assim. Eu fico de boa, mas tem muitas mulheres que ficam incomodadas. Tu para de botar a culpa nos outros. Se você não tá tudo bem, beleza. Então tá ótimo, porque é importante. Isso aqui é uma oportunidade também para você me contar. Ó. Cada episódio que a gente grava, cada café da manhã desse, a gente torna a nossa relação melhor. Né? Então esse é o papel do cafezão CN10. E por que a gente está compartilhando? Os homens foram jogar futebol, depois vão tomar cerveja, foram Boa. no bar tomar cerveja. Boa. Cara, isso incomoda muito as mulheres. E nessa tu se deu bem, eu nunca gostei de jogar futebol. Nunca gostei. Pô, nessa tu se deu incomoda bem. muito. Esse é um problema que você não tem. Isso é uma discussão nos casais recorrente, né? Tipo, Vai o cara jogar quer jogar bola, pelo menos uma vez por semana. Todo cara que gosta de jogar bola vai jogar bola. E depois de uma pelada, sempre rola uma cervejada. Uma cervejada. Né? Um churrasco e tal. Isso. E aí a parada se estende e aí o cara volta com um bafão de cana e meio tonto pra casa. Beleza, eu não tenho muito como falar sobre isso, nem eu nem você, porque eu não tenho essa experiência. E aí mas eu só escuto, não sei como ajudar. Eu escuto isso, né? Pelo menos o Cadinho não curte pelada. Pelada jogava. Só você, meu irmão. Só você. Não curte Você eu curto. Mas olha, não, realmente. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, cara, tem um monte de amigos que são casados e que jogam futebol toda semana. Cara, em nenhum momento, nenhum deles e os mais amigos, mais próximos, me contaram que isso era alguma oportunidade para ele piranhar, para ele fazer uma sacanagem. Então, assim, se você que está me ouvindo tem o teu namorado, marido que gosta de futebol e esse é um problema para você, cara, não é o futebol que é o problema, tá? Então, assim, não culpe o futebol porque seguramente não é. A galera tá ali para se divertir e mais. Se você já assistiu, já conseguiu assistir uma vez, cara, aquilo ali é uma sessão de terapia dos caras. Como um salão de beleza é para mulher. Pra mulher. O futebol é uma sessão de terapia para homem. Os caras se xingam ali absurdamente. Cara, às vezes que eu ia assistir, eu falava assim, cara, esses caras nunca mais vão se ver, acabou o futebol. Só que acaba, os caras vão tomar cerveja e se abraçam lá, pô, aí daqui a pouco tá todo mundo, eu te amo, semana que vem estamos aqui de novo. É muito louco, é uma baita de uma sessão de terapia. Então, eu acho que se você tirar o cara do futebol, se isso é importante para ele fazer essa sessão de terapia, tu vai ter que sair do salão também. Ou porque vão ficar os dois malucos, cara. Não, sério. É porque eu tenho outros mecanismos e tal, que a gente vai falar mais lá na frente em outros episódios, como a própria meditação. Enfim, minha trajetória, de uma forma geral, foi uma trajetória um pouco diferente com relação a esportes. Eu sempre gostei de alguns esportes, mas são sempre esportes individuais, como paraquedismo, mergulho e por aí vai. Mas esse é uma das coisas que a gente escuta muito nas reclamações dos casais. E a mulher diz, então eu também vou sair com minhas amigas. Pois é, isso. Mas quer fazer só para poder se vingar do futebol, cara, isso não é legal. Então, assim, esses 3 elementos que a gente falou, acho que são os elementos mais importantes. Pra gente, foram os 3 degraus que levou a gente ao nível atual. E agora eu quero que você revele o seu nível atual agora. Olha só, se foi 5 lá, não é possível. Você melhorou de 5 para ainda caiu mais. Se foi lá quando a gente tava já decidindo casar, você já caiu de 10 para 5. Então, você está em quanto agora? Teu grau de ciúme. Fala. Quer que eu fique sem sentir ciúme? Não, eu não quero que você diga que é 0 não, Melinda. Se você disser que é 0 uma vez, que eu descobri que quem ama sente,
Se você falar que é 0, acabou o casal nota 10. Esse é o último episódio, Tá. A gente mal começou. Tá bom, então vamos colocar 2, tá bom? 2? 2, tá bom? Não, amor, eu não sou professor, não vou... tipo, a ideia não é essa, é você dizer do seu ponto de vista. Pronto, 2. 2. Já falei. Então assim, eu vou dizer que o meu nível é 1 e que eu tenho ciúme de você. Tem alguma curiosidade com relação a isso? Eu tenho. Qual? Qual? Por quê? Porque é um só. Essa foi boa. Puta, Eu tenho... acabamos de arrumar um problema, galera. Putz, grila. Olha só, eu tenho menos com ela. De novo, gerou um desequilíbrio. Não, nesse caso, quando eu digo desequilíbrio, eu diria que é o seguinte, o nível é isso aí. Tem que estar os dois abaixo de 5. Ainda que gere um desequilíbrio de pontos, você tem harmonia, tá? Tem qualquer um acima de 5, não é uma relação com harmonia, sem dúvida nenhuma. Qualquer um dos dois acima de 5. Ou alguém abaixo, com 0, né? Com 0 não pode. Então por quê? Por que é 1? Porque eu confio em você para caramba. Tu de fato nunca me deu motivo. Eu sou um cara que não tenho na minha vida nenhum tipo de compulsão, né? E você teve e tem. Uhum. E logo a gente aqui, na nossa ciência aqui, a gente acredita que tem relação, né? A compulsão e o ciúme. E eu sempre fui mais equilibrado, mais racional, Isso. eu acho. Então eu conseguia ver o lado racional. Cara, a baixinha não me dá nenhum motivo. Tipo, eu sei que ela gosta de mim, eu gosto dela, né? Mas eu tô dizendo que agora é 1, tá, meu amor? Eu acho que já foi mais, mas agora é 1. E jamais chegará a 0. Ah, beijinho, beijinho, beijinho. Aí a gente vai brigar, viu? Então é 1, mas... E eu acho que é por isso, simplesmente pela confiança, é muito sólida. A relação de confiança que a gente construiu é extremamente sólida. Eu diria que é mais do que uma relação de confiança, uma blindagem. Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu, na nossa jornada, por conta de tudo que aconteceu e das coisas que a gente fez e faz, como o próprio cafezão CN10, nos ajudam nisso, né? Então, assim, qualquer coisa que está saindo do trilho, que a gente percebe que está saindo do trilho, a gente percebe antes de sair, né? Tipo, antes do trem descarrilhar, e a gente corrige. Porque a gente já experimentou muitas coisas, nós já vivenciamos muitas coisas, então isso, de uma certa forma, nos dá um suporte, né? Pra gente poder ter equilíbrio, né? Que possam chegar a um descontrole, né? É isso. E aí, então, mas tá tudo bem? Você ficou chateada com nota 1? Se quiser, aumento para 2. Eu te amo. Se quiser, aumento para 2. Mas, ó, você não fez uma pergunta que eu imaginei que você ia fazer. E olha só, eu jamais esperava que você ia questionar o problema do 1, a questão do 1. Mas eu achei que você ia me perguntar assim, em que situações você sente ciúme. Então, em que situações? Então, mas isso é uma curiosidade ou eu acabei de colocar na sua cabeça? Agora eu tô curiosa mesmo. Então pronto. Agora a gente não vai mais falar sobre isso. Agora acabou, acabou o episódio. Não, pode falar. Aqui, vambora. Todo mundo quer ouvir. Vambora. Então, eu acho que a situação que mais me causa ciúme é que você é a baixinha. A baixinha é baixinha, né? Poxa, amor, falou tudo. A baixinha... Falou tudo, não falou nada. A baixinha é mignon, tem aquele corpo mignonzinha, toda bonitinha, toda certinha, toda com as medidas, sabe, justinhas e tal. E aí quando você coloca umas roupas mais decotadas, você dá que no meu ponto de vista você passou da medida... E agora não fica chateada não. Para nossa maturidade, passou da medida que eu diria que é para o meu... o corpo... Não, assim, uma coisa é a idade cronológica, mas você tem jeito de garotinha ainda. E aí quando você se arruma como garotinha, e aí você chama mais atenção do que eu gostaria que você chamasse, saca? E aí nesses casos me incomoda mais, tá? E aí tanto que meus argumentos com você são, dá pra ficar bonita sem ficar... como é que é? Qual é a palavra que eu uso? Que eu já nem me lembro. Sem ficar vulgar. Dá pra ser bonita sem ficar... E é fato, isso vale pra qualquer idade.
Mas é porque realmente a gente tem uma relação de maturidade que, para homem eu acho que não tem muito isso. Para homem essa coisa de roupa, não tem a roupa que ele vai ficar mais garotinho, mais garotão. Mas pra mulher tem muito isso. Tem roupas mais decotadas, roupas que chamam mais atenção e tal. Então, tá dito. Não tô dizendo pra você não fazer, mas você já sabe o motivo. E não use isso contra mim, por favor, né? Que eu tô aqui, a gente tá falando do nosso café, mas não só para nós dois agora todo mundo sabe. Tá? Então é isso, estamos 2 e 1, estamos equilibradíssimos em plena harmonia, ou seja, bem abaixo de 5, que é o grau que a partir daí eu acho que fica crítico e gera situações realmente perigosas no relacionamento e destroem relacionamentos, literalmente. Então, querido ouvinte, de verdade a gente espera que esse café da manhã junto com você aqui, a nossa mesa, tomando esse cafezão CN10, gere reflexões e que essas coisas que a gente fez e que a gente até extraiu aqui da nossa história possam ser aplicadas de alguma maneira, adaptadas para sua relação. Peraí só um Lembrou de algo? Não, é porque, gente, assim, são 35 anos juntos. Então, assim, tem coisas que eu não lembro em detalhes. Eu queria poder contar aqui um diário. Né? Lembrou de algum agora? Não. Se eu tivesse um diário. Mas, realmente, eu não, assim... tem que voltar muito, né, no tempo. Não, mas eu acho que a gente conseguiu, nesse episódio aqui, sobre esse tema, falar dos 3 motivos principais, né, que causam e 3 outros que podem anular, né? Então, se você evitar os que causam e estimular os que anulam, provavelmente você vai chegar num nível parecido com a gente. Lembrando que existe a variável tempo. Não queira fazer isso da noite pro dia, então, porque não rola. 35 anos juntos, também não precisa de 35. Não, pois é. Senão o cara vai falar as coisas. Vão desistir. Vou abandonar o relacionamento antes disso. Mas o mais importante é que, de novo, eu espero que isso tenha servido para você e o seu parceiro, a sua parceira, atual, futuro, enfim, não importa. E que a gente continue seguindo nessa jornada do Casal Nota 10. Se você tem alguma história para contar, se você tem alguma coisa para contar pra gente, e que você... porque a forma de interação que a gente está descobrindo por enquanto é o e-mail, tá? ouvintes@casalnota10.com, 10 em algarismo, tá? 10, casalnota10.com. Manda um e-mail pra gente, conta a tua história. E quem sabe a gente traz um pedaço da tua história para cá e só diga se a gente pode revelar seu nome, tá? Enfim, tua cidade, essas coisas todas. E a gente vai colocando nos episódios que são muitos. Só tem muito tema pra gente compartilhar com vocês, porque relacionamento é um negócio complicado pra dedéu, não é, meu amor? E Casal Nota 10, eu encerro aqui para dizer para vocês o seguinte: nós não somos a todo momento nota 10. Esse nome Casal Nota 10 é para contar para você que está nos ouvindo que a gente precisa estar sempre em busca da nota 10. E em alguns momentos a gente teve nota 10. Em algumas coisas no nosso relacionamento nós temos nota 10. Mas tem outras que eu acho que a gente está no vermelho. A gente seria reprovado. Só que a média está positiva. A gente está sendo aprovado sempre. Mas a gente está sempre em busca do 10. E o Casal Nota 10 é esse. É um casal que ambos estão sempre em busca da nota 10 no seu relacionamento. Espero que você tenha gostado desse episódio. E... Fala, meu amor. Você quer falar baixinha? Então tá bom. Espero que você tenha gostado desse episódio. Vamos ficando por aqui. E até o próximo episódio. Segunda-feira, às 6h17 em ponto. Um abraço aqui. Cadinho. Aqui é Baixinha. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.